Olá, pessoal. Bom, dando continuidade aí aos nossos sistemas ancestrais de numeração, aqui coloquei a parte 3, sistema romano, mas esse daqui eu vou disponibilizar para todos aí no meu canal, porque o sistema romano é uma coisa que aparece muito aí nos concursos, aparece muito nos vestibulares, então é o sistema de numeração, se a gente for pensar fora o nosso sistema de numeração indo-arábico, que depois nós vamos falar sobre ele, é um dos sistemas de numeração que a gente mais utiliza, é um dos sistemas de numeração que mais aparece. Então, para a gente conversar um pouco sobre ele, a gente relembrar, a gente vai ver como é que ele funciona. Por conta disso, ele é ensinado, né? Sempre, e por ser ensinado aí durante a nossa vida escolar, ele é cobrado aí nos concursos, ele é cobrado nos vestibulares por conta da sua aplicação, por conta da sua utilidade até hoje em algumas situações. Então, se a gente for pensar mesmo aqui dentro do Brasil, a gente tem nos livros, a gente tem algumas situações em que a gente costuma utilizar muito essa questão dos números romanos. Então isso vem um pouco aí na nossa mente, vem um pouco aí no nosso inconsciente aí em relação a esse sistema de numeração. Por isso talvez ser o mais importante, vamos dizer assim, além, né, do indo-arábico, hoje um dos mais utilizados, fora aquele que a gente usa habitualmente, e por conta disso fiz esse vídeo aí separado aí para a gente poder falar um pouco a respeito dele. Então vamos lá. Se a gente for pensar em termos aí de criação, coloquei os símbolos, já vou falar sobre esses símbolos, mas antes disso aí vou falar um pouco sobre o processo, né, sobre a história um pouco desse sistema de numeração romano. Então, se a gente for levar em consideração, o sistema de numeração romano data-se da criação aí dele do ano 8 antes de Cristo. Então, quando a gente vai escrever, tá aí uma das aplicações ó, que a gente tem. Quando a gente vai escrever uma data, a gente costuma, né, um século, uma data, a gente costuma escrever um pouco dessa forma. Então aqui a gente tem o símbolo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A gente costuma utilizar ele nos capítulos dos livros, a gente costuma utilizar ele quando vê coisas da parte histórica dos séculos, dos anos. A gente costuma trabalhar muito e a gente vê também na questão dos relógios. Então, alguns relógios aí trabalham ainda com a questão de numeração romana, principalmente aqueles relógios mais antigos, vamos dizer assim, relógios grandes, relógios de igreja, costuma trabalhar bastante com esse sistema de numeração. Então, se a gente for pensar, o sistema de numeração romano, ele é um sistema posicional. O que significa ele ser um sistema posicional? Significa que, como foi dito, a posição ela importa. Então, dependendo da posição que a gente coloca o número, da posição que a gente coloca aí os símbolos, vamos dizer assim, que a gente utiliza, ele tem um valor diferente. Então, só para a gente pensar, já vou falar sobre isso. Todo símbolo, e no caso nós trabalhamos com 7 símbolos, então aqui todos os símbolos que a gente utiliza dentro do sistema de numeração, todos esses símbolos aqui, quando a gente trabalha com ele, cada um deles tem um valor específico. E cada um deles, com exceção, e vou deixar marcado isso, tá, pessoal? Com exceção aqui do 5, com exceção do 50 e com exceção do 500, todos os outros símbolos eles podem se repetir. Então, é possível repetir valores, ou seja, o 1, o 10, o 100 e o 1000 ele pode repetir até 3 vezes. O 5, o 50 e o 500 ele não pode repetir. Além de não poder repetir, a gente não utiliza ele na montagem. A gente só utiliza para a gente formar o número e não na montagem desse número. Então vamos pensar o seguinte: o que eu quis dizer é que essa ideia do sistema ser posicional. Eu quero escrever, por exemplo, o 9. Eu vou colocar o, o i e depois o x. Se eu quero, então isso daqui, ó, só para a gente lembrar, isso daqui vai representar para a gente o 9. Se eu quero escrever 11, eu vou escrever desse jeito, o 10 e o 1. Daí eu tenho 11. Então, como é que ele funciona? Por isso, dele ser um sistema posicional. Sempre que a gente coloca uma letra, né, vamos pensar assim, um símbolo de valor menor à esquerda do número, o que que acontece? A gente vai subtrair do valor. Então pensa que o x vale 10, como eu coloquei o 1 à esquerda dele, o que significa que ele está representando 9. E os números que a gente coloca, a gente pode colocar sempre um número à esquerda para subtrair, e daqui a pouco eu vou colocar uma sequência só para vocês entenderem isso, e a gente pode colocar até 3 números à direita. E quando a gente coloca os números à direita, significa o quê? Que a gente pode que a gente vai somar esse valor. Então vamos só perceber isso daí, ó. Se eu tivesse que escrever a sequência dos números romanos, então só para a gente entender, 1,
depois o 2, depois o 3. Então percebam, ó, repeti ele 3 vezes. O que vai acontecer? Eu não posso repetir 4 vezes o mesmo símbolo. Então eu vou pegar o 5 e vou tirar 1. 5, 4. Depois eu vou lá e escrevo o 5, que é só o V. Depois eu quero escrever o 6, o V e o I. Eu quero escrever o 7, tá lá. Eu quero escrever o 8, eu posso repetir ele depois até 3 vezes. Já não posso mais repetir. Eu quero escrever o 9, eu tenho que pegar o 10 e tirar 1. Depois eu escrevo o 10, daí eu vou escrever o 11. A gente costuma colocar esses tracinhos tanto em cima e embaixo aí do número, mas isso não é regra, tá? Pode aparecer sem ele, do jeito que apareceu aqui, é só costume mesmo. E daí 12, 13 e assim por diante. Então essa é a ideia da gente trabalhar o sistema de numeração romano como sendo um sistema de numeração posicional. É isso que representa para a gente, tá? Então, se a gente for pensar nessa questão, cada símbolo a gente pode utilizar, então só um resuminho. Se ele está à esquerda, subtrai. Se ele está à direita, pode representar até 3 valores, a gente pode somar. Então essa é a ideia que a gente tem. Já os símbolos 5, 50 e 500, a gente não pode repetir. Ele aparece uma vez só e ele pode proceder do 1, do 10, assim, né, dependendo do que a gente está falando, mas a gente não vai ter a representação dele trabalhando antes ou depois de um número. Então, ele representa o valor dele sozinho. Então, só para a gente pensar nisso, vou dar alguns exemplos aqui para a gente demonstrar um pouco essa questão da utilização aí dos números. Então, pensa que eu tenho esse número aqui, ó, M, D, C, V. Então, eu representei isso daqui em numeração romana. Que número é esse? Então, vamos pensar o seguinte. O M é de 1000. Então, o M é de 1000. Se tivesse alguma coisa antes do M e esse número fosse menor, a gente ia subtrair. Se tivesse valor depois do M, no caso 100, por exemplo, ia ter 1100, 1200, até 1300. Como já apareceu direto aqui o 500, a gente precisa ver o que vem depois do 500. No caso, depois do 500 aqui, eu tenho o 100. Então, isso daqui representa um número só. Então, eu vou ter 1000, 100 mais 500, 1600. Como aqui eu só tenho 5 na unidade, não tem outro valor, esse número representa o 1605. Então, 1000, 500 mais 100, 600 e, por fim, o 5. Então, é um pouco de prática também da gente conseguir entender. Esse daqui, por ter o zero, ele dificulta um pouco na transformação, mas dá para a gente entender bem. Daí vamos pensar de uma outra forma. Se eu tenho um número, por exemplo, 2376, e eu quero transformar esse número 2376 em números romanos, como a gente faria para transformar isso daqui em números romanos? Vamos começar lá, 2000. Então, 1000 e 1000, 2000. O 300, 100, 200, 300. Daí eu preciso escrever o 70. O que é o 70? Começa lá no 50, que é o L. Daí eu preciso colocar mais 20. Então, 60, 70. E o 6? O 6 é o V e o I. Tá lá. Então, 2376. Então, perceba a quantidade de letras, né, que a gente usa. Assim é bem raro aparecer números grandes assim, mas só para a gente ter uma ideia, ter uma noção daquilo que acontece. E daí alguém pode estar se perguntando, tá, mas e se eu quero números muito maiores do que isso? Como que eu faço para escrever números maiores? Por exemplo, eu quero 14.000 ou eu quero 25.000. Então, como que eu faço para escrever? Quando eu quero números maiores, o que a gente faz? A gente começa a trabalhar a partir de milhares, multiplicando por 1000, colocando traços em cima do número. Então, vamos supor o seguinte, ó, eu tenho o 10, o 20 e o 5. Então, aqui eu escrevi 25. 10 mais 20 mais 5. Se eu colocar um traço aqui em cima, o que significa? Esse traço aqui eu vou multiplicar por 1000. Então, eu vou ter o 25 do número, vezes 1000. Esse número representa para a gente o 25.000. Então, é possível trabalhar com números grandes no sistema de numeração romano? É possível também. Então, pessoal,
Em relação a essa questão aí dos números romanos, era isso que eu queria falar para vocês, a gente apresentar algumas possibilidades, a gente falar um pouco sobre essa questão da sequência, o número antes, o número depois, a quantidade que pode repetir, e daí a gente tem um monte de exemplo aí, um monte de situação onde a gente pode utilizar isso daí. Daí é só praticar um pouco, lembrar dessas regras, lembrar desses símbolos, daqueles que podem repetir, do que não podem, lembrar da ideia posicional do número, então se o número aparece antes e for menor, subtrai, e assim por diante. Então é isso, pessoal. Valeu, um abraço a todos aí, até mais. Tchau, tchau.